Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Vini Excel, onde você aprende a criar suas planilhas fodas de maneira muito simples, tá? Então seja muito bem-vindo a esse canal e a aula de hoje, cara, é daquelas que você nunca mais vai esquecer, vai ficar para sempre na tua memória. Por quê? Talvez você já conheça a validação de dados, que é um dos recursos mais importantes, como eu sempre digo para vocês, na construção de planilhas fodas. Ele é um recurso praticamente obrigatório, só que tem um probleminha na validação que é muito chato, que é, por exemplo, vamos supor que você cria uma tabela onde você tem que lançar os vendedores de acordo com as vendas e você cria uma validação para puxar esses vendedores de forma automática na listinha suspensa. Porém, vai aumentando esses vendedores, você toda hora tem que ir lá e atualizar essa lista para que os novos vendedores apareçam na lista suspensa. Como resolver isso? Cada um faz de uma maneira. Tem gente que gosta de selecionar a coluna inteira, tem gente que gosta de já deixar várias linhas selecionadas, mas como eu sou um construtor de planilhas, eu vou ensinar para você a maneira mais profissional e que nunca mais vai dar problema. Porque essas outras formas que eu falei, tem muita chance de dar problema, de dar erro, de trazer alguns riscos para sua planilha. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje nessa aula, tá bom? Se isso faz sentido para você, se você quer aprender a fazer isso hoje, cara, ó, já se inscreve nesse canal, porque todo dia tem aula nova por aqui, segunda, terça, quarta e quinta, mesmo sexta, sábado e domingo, pra gente descansar um pouco também. Então se inscreve nesse canal, ativa as notificações para ser avisado quando eu postar uma nova aula por aqui, e também não se esqueça de deixar o teu like maroto aí, porque por que é interessante o like? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas, recomendar para mais pessoas. Tamo junto? Bora pra aula então, que hoje, cara, como eu falei, a aula é sensacional. Então olha só pessoal, temos aqui uma planilha, uma tabela com alguns vendedores cadastrados e uma tabelinha onde nós vamos lançar as vendas diárias que acontecem aqui na loja, por exemplo. Tá? Então se você quer realmente aprender isso, eu recomendo muito que você baixe essa planilha aqui e faça comigo na prática. Não acredite, não tenha a ilusão de que você só vai assistir essa aula uma vez e vai lembrar para sempre como fazer isso. Então baixa a planilha, ela está disponível gratuitamente para você aqui embaixo, é só clicar e fazer o download e você vai fazer junto comigo na prática. Então pausa o vídeo, baixa a planilha, abre ela no teu Excel também e vai fazendo comigo junto na prática enquanto eu ensino para vocês, tá certo? Bora lá então. Então como que vai ser aqui o trabalho? Então como que vai ser o trabalho aqui? Ó? Então vai lançar aqui, por exemplo, dia 1/5, o vendedor João vendeu aí um valor de R$ 1.500, né? E vai lançando assim de forma simples. Só que a gente quer fazer o quê? Quer criar uma lista suspensa aqui para selecionar quais são os vendedores, né? E como que eu faço isso? Vou selecionar aqui essa coluna inteira dos vendedores, venho no menu dados, né, aqui no Excel, dados, venho em ferramentas de dados, clico em validação de dados. Quando eu clicar em validação, ao invés de permitir qualquer valor, eu quero permitir que eu digite aqui nessa célula do vendedor somente valores através de uma lista, né, com base em uma lista. Então vai permitir com base em uma lista. Já deixa aqui, ó, menu suspenso na célula, que é essa opção, deixa marcado do ladinho ali a caixinha de lista suspensa, tá certo? E a fonte, eu venho aqui e seleciono os meus 5 vendedores, tá? 4 vendedores, o João, a Maria, o Pedro e o Ricardo. Então cliquei aqui nessa caixinha, selecionei os 4 vendedores, vou dar um Enter, e olha só, aqui traz para mim os meus 4 vendedores, tá certo? João, Maria, Pedro e Ricardo, tá? Então, conforme eu for lançando, eu seleciono qual que é o vendedor. E se eu tentar digitar outro vendedor que não está presente, por exemplo, Vinícius, não está presente, ele não deixa eu digitar. Show de bola, né? Validação de dados, simples, tranquila e muito importante nas suas planilhas. Isso aqui é obrigatório em todas as suas planilhas, tá? Você garante a segurança da tua planilha, que não tem noção da integridade que vai dar para as tuas planilhas, para os seus dados e principalmente só vai permitir que você faça relatórios realmente confiáveis se isso estiver aplicado na tua planilha. Tamo junto? Então, beleza. Vamos agora aos problemas dessa parada aqui, pessoal. Então, vamos supor que entrou um novo vendedor, o José. Entrou o José, o meu novo vendedor. Então, eu vou vir aqui, maroto, ó, não tem o José aqui. Como que a gente faz? Normalmente as pessoas fazem. Seleciona a coluna inteira novamente, vem no menu dados, vem novamente em validação e aumenta a lista, ao invés de ir até somente a linha 6, aumenta para ir até a linha 7. Aí seleciona a linha 7 aqui onde está o José. Dá um OK, aí aparece o José novamente, certo? Resolve, mas qual que é o problema? Cara, toda hora que lançar um vendedor novo, entrar um vendedor novo, tem que fazer isso. E se eu esquecer de fazer isso? Vai começar a ter problemas, aí trazer problemas para mim aí no meu dia a dia. Outra coisa que as pessoas fazem é, por exemplo, selecionar a coluna inteira. Então, por exemplo, tem o José aqui, vem aqui na validação, seleciona aqui
a coluna inteira, por exemplo. A coluna B inteira. Vou dar um OK. Ah, funciona? Funciona, mas quais são os problemas? Olha só. Trouxe aqui uma linha em branco que está acima de vendedores. Trouxe aqui o cabeçalho vendedores também, muito gambiarrento. Trouxe vários valores em branco aqui que não estão presentes. Então, assim, fica um pouco... fica pouco profissional, digamos assim. Porque posso selecionar vendedores aqui, ó, e libera tranquilamente eu fazer isso. Então não é muito recomendável que você faça isso para garantir a segurança da tua planilha. O que as pessoas fazem também, que eu já vi muito, é fazer o quê? Ao invés de selecionar a coluna inteira, ele seleciona somente a lista aqui, mas seleciona vários para baixo, vários para baixo. Funciona? Funciona também, com certeza funciona, né? Claro que funciona, olha só. Trouxe aqui, mas quais são os problemas disso aqui? Também traz várias linhas em branco, que fica meio chato de às vezes procurar. E o problema é que se, por exemplo, tivesse aqui embaixo uma outra lista, por exemplo, de produtos. Produtos celular, tablet, computador. Se tivesse outra lista aqui embaixo, eles apareceriam aqui? Apareceriam. Olha só como que fica. Produto, celular, tablet. Então não é muito recomendável também fazer isso, porque às vezes pode vir a dar alguma cagadinha aí no futuro. A outra pessoa pode não saber que isso tem validação de dados e trazer digitar outra coisa ali embaixo e vem trazer alguns problemas para você. Beleza? Então esses são os problemas. Como resolver isso aqui agora de uma forma que para sempre vai funcionar? É a forma que eu uso no meu dia a dia, porque essa foi a única forma que realmente eu vi que não traz nenhum risco, nada, nunca deu nenhum bug no Excel. Outras formas, até com a nomeação de intervalo, já deu alguns bugs, às vezes não aceita a validação. Então, assim, essa foi a única forma que eu já encontrei até hoje de fazer e nunca dá problema, velho. Não dá problema nenhum essa forma aqui. Não tem compatibilidade de versão, todas as versões aceitam isso. Não tem como dar cagada, tá? Então essa aqui é a forma profissional que até hoje eu encontrei. Até hoje, para mim, é a melhor forma de fazer isso aqui, que é utilizar a função deslock junto, tá? É a validação de dados com deslock e conte.valores. É um pouco avançado de fazer, mas você vai ver aqui que não é tão difícil assim. Eu vou te explicar como que funciona cada uma dessas funções. Vai ficar um pouquinho mais complicadinho, talvez, para fazer pela primeira vez, mas como eu falei, baixa a planilha e faça junto comigo, porque assim vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Então, olha só. Nós vamos utilizar aqui uma função chamada deslock. A função deslock, o que ela faz? Ela, de forma isolada, assim, não faz tanto sentido, tá? Então, por exemplo, abrir aqui, ó, igual, deslock, abrir os parênteses. E eu quero, por exemplo, ó, a referência vai ser a minha célula João, tá certo? E eu quero, por exemplo, ele tem aqui, ó, linhas, colunas, altura e largura. Então vamos supor que eu queira deslocar essa minha seleção uma linha, ponto e vírgula e 0 colunas. Quando eu fechar os parênteses, eu vou dar um Enter, olha só o que aconteceu. Trouxe a Maria. Por quê? Eu selecionei a célula B3, que é a do João. Eu quis deslocar uma linha, né, para baixo e nenhuma coluna. Então, desceu somente uma linha para baixo. Foi para Maria, tá certo? Basicamente é isso que a deslock faz. O que ela faz também de forma muito magistral, muito massa, que é o que a gente vai utilizar, é esse recurso aqui, ó. Então eu vou colocar 0 no linha, 0 linhas, 0 colunas. Só que eu quero que a altura dela aumente. Então tá selecionando agora somente o João. Mas eu quero que além do João ele aumente também algumas seleções, pegando a Maria e o Pedro, por exemplo. Então eu vou colocar em altura 3, certo? 3 linhas de altura. Fecho os parênteses, já está fechado os parênteses. Dou um Enter, olha só, trouxe João, Maria e Pedro. Então, a minha seleção se expandiu, trazendo agora 3 linhas, como eu marquei ali, de altura da minha matriz. Então, minha matriz era só a célula B3, coloquei 3, né, coloquei na altura dela, coloquei 3, então ficou 3 linhas agora da minha matriz. Se eu altero isso aqui para 5, por exemplo, olha só, ele aumenta aqui minha lista de forma automática. Sabendo disso, sabendo dessa parada que eu posso fazer para aumentar a altura da minha matriz, eu posso utilizar esse recurso aqui para aumentar a minha lista suspensa, certo? Por quê? Pensa comigo. Eu estou colocando o número 5 aqui porque eu sei que tem 5 vendedores. E se eu tivesse, por exemplo, 6 vendedores, por exemplo, mais um, Vinícius, 6 vendedores agora, basta eu aumentar esses 5 para 6, que ele vai aumentar a minha lista da minha matriz, a minha deslock. Então agora tem 6. Se eu colocar mais um, por exemplo, o Pedro já tem, né? A Júlia, por exemplo, vem aqui, mudo para 7,
por exemplo, né? Ele vai aumentar a minha matriz, certo? Beleza. Então, agora basta eu automatizar esse número aqui. Eu quero que o Excel automaticamente identifique quantos vendedores tem nessa lista, né, no intervalo aqui, e esse número que retornar de vendedores, a quantidade de vendedores, ele vai ser a altura da minha matriz, da minha desloque. E assim, todos os números que estiverem aqui vão dentro da minha validação. Beleza? Beleza. E como que a gente vai identificar quantos vendedores são? Podemos utilizar aqui a função conte.valores, olha, igual conte.valores. O que a função conte.valores faz? Ela vai verificar no intervalo que eu selecionar quantas células existem algum valor digitado. Tá vindo, mas valor é só número, não é? Não, valor é qualquer coisa diferente de vazio. Qualquer célula que tenha ali diferente de vazio, que esteja preenchido de alguma forma, o Excel vai entender como mais um. Então, olha só, igual conte.valores, abro os parênteses e vou selecionar aqui, ó, por exemplo, todo esse intervalo aqui. Aqui, nesse caso, eu posso selecionar até bem mais para baixo. Por exemplo, ao invés de ir até somente a linha 9, como está aqui, eu posso, por exemplo, ir até a linha 900. Até a linha 900, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que é muito improvável que eu tenha mais de 900 vendedores. Então, o 900 para mim aqui é totalmente suficiente. Posso colocar 9.000 também, não tem problema nenhum, porque nessa aplicação aqui da Deslock não vai pesar a planilha, entendeu? Então, por exemplo, eu quero contar quantas vezes se repete, quantas vezes quer dizer, quantos valores tem digitado entre a célula B3 até a célula B9000. Vou dar um Enter e vai retornar o número 7 para mim. Eu tendo esse número 7 aqui, eu posso substituir essa função toda aqui, ó, que está retornando para mim no número 7, eu posso tirar esse 7 aqui, manual da Deslock, e colocar a conte.valores, sem o símbolo de igual, tá? Então tá Deslock, na célula B3, né, daqui, não aumenta nenhuma linha, não aumenta nenhuma coluna, mas aumenta a altura dela com base na quantidade de vendedores. Então, se eu der um Enter aqui, olha só, ele continua trazendo para mim essa lista de forma automática. E o mais legal, por exemplo, Camila, olha só, aumenta aqui de forma automática. Aumentou aqui o número 8, né? E automaticamente mudou aqui também. Aqui eu posso deletar, porque essa função já está dentro da minha Deslock. Por exemplo, Rodrigo, olha só, Vitória, olha só, vai aumentando automaticamente a minha lista de vendedores, certo? Feito isso, eu vou selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl C, a Deslock inteira. Agora eu vou jogar essa mesma função, essa mesma fórmula, Deslock com conte.valores dentro da minha validação de dados. Vou selecionar aqui, ó, venho no menu Dados, Ferramentas de Dados, clico em Validação e aqui, ao invés de selecionar essa lista aqui, eu vou dar um Ctrl V. Ctrl V, colei essa função, vou dar um OK e olha só o que aconteceu, pessoal. Aqui tem um erro, tá, que eu esqueci de falar para vocês, muito grave, que é muito importante você prestar atenção, tá certo? Aqui, olha só, ele começou a selecionar para mim do Pedro, tá vendo aqui, ó? Aqui começou a selecionar do João, aqui começou a selecionar da Maria, só que aqui na terceira linha começou a selecionar do Pedro. E na de baixo começou a selecionar do Ricardo. Ou seja, claramente, essa minha matriz tabela está se diminuindo, tá? Sabe, quer dizer, tá indo para baixo de forma automática. Então, ao invés de começar daqui, começa daqui, depois daqui, depois daqui. E não é isso que eu quero. Então, foi um erro meu aqui. Eu tenho que trancar essa forma, essa referência aqui, ó. Então, esse B3 aqui, que começa aqui na célula B3, não pode ficar livre desse jeito, sem nenhum cifrão. Porque cada vez que vai para as próximas células, ele vai se diminuindo, vai se abaixando, vai se arrastando também de forma automática. Então, vamos colocar um cifrão antes do B e um cifrão antes do 3. Dou um Enter. Outro detalhe, fazia a mesma coisa para as outras seleções. Vem aqui, clico aqui na validação novamente e também tem que trancar esse B3 aqui, então do F4 para isso, e esse B9000 também do F4 para travar. Agora eu dou um OK, acabaram-se os problemas, tá bom? Então olha só, começa do João até a Vitória. Aqui embaixo também, do João até a Vitória. Se eu coloco uma nova pessoa, por exemplo, nova pessoa, opa, automaticamente essa nova pessoa vai estar na minha lista. Se eu deletar aqui, ó, várias pessoas, por exemplo, olha só, automaticamente também reduziu para 3 apenas. Aqui eu posso deletar porque era só a parte auxiliar para vocês entenderem as fórmulas, tá? Coloquei, por exemplo, Ricardo, aparece aqui o Ricardo de forma automática. Se eu tentar digitar outra coisa que não está na minha lista, ele não deixa. Quais foram os problemas que eu encontrei com as outras formas de fazer essa validação de dados dinâmica?
Quando eu digitava uma pessoa que não estava presente, o Excel aceitava da mesma forma, deixava passar do mesmo jeito. É um bug muito grave que não pode acontecer de forma alguma. Então eu busquei as melhores formas e com certeza essa forma aqui, utilizando a deslock com conte.valores, foi até hoje a melhor que eu já encontrei, que não dá erro jamais, tá? Então aprenda bem essa aplicação, faça várias vezes, Não foi fácil para mim no começo também, achei muito confuso, muito complicado, mas hoje eu faço de uma forma muito rápida e muito automática. Então faça aí várias vezes para você realmente aprender isso aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Viu como é simples você criar uma validação de dados dinâmica utilizando a deslock com a conte.valores? Pô, Vini, achei muito complicado, velho. Como eu falei, pessoal, faça várias vezes, faça de verdade. Você vai realmente aprender, você vai realmente entender essas funções e vai entender como que ela vai trabalhar dentro da validação de dados. Tamo junto? Então faça várias vezes. Qualquer dúvida, me procure que eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto? Então é isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga, se inscreve agora. Ativa as notificações, porque toda segunda, terça, quarta, quinta-feira tem aula por aqui, né? Toda segunda-feira uma live, terça-feira entrevista coletiva, quarta e quinta aulas gravadas como essa que você está assistindo agora, tá bom? E no meu Instagram, @ViniExcel, também tem aula todo dia rolando por lá, que você, cara, não pode perder. São aulas mais rápidas, dicas mais rápidas de Excel, que com certeza vai te ajudar muito a evoluir no teu dia a dia em relação ao Excel. Tamo junto? Então eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.